Senhor Jesus, eu sou o mensageiro Nelson, moro aqui em São Paulo, nasci aqui em São Paulo e conheci Jesus aqui em São Paulo quando adolescente. E logo de início, Deus sempre colocou no meu coração o desejo de estar andando por vários lugares, vários estados, para pregar a palavra de Deus. Deus preparou para eu estar indo ao Rio de Janeiro, e eu fui ao Rio de Janeiro a primeira vez a trabalho, por conta da Secretaria de Educação. Fui para um congresso de educação sobre surdos, sobre Libras. E aí, estando lá, falei, puxa vida, eu vim aqui por causa do trabalho, eu preciso ver onde tem igreja aqui do meu ministério, para cultuar a Deus com os irmãos. Foi onde eu entrei em contato com os irmãos e fui às igrejas. A Igreja Sinos de Belém é um ministério que geralmente é um irmão que conhece a igreja, daí ele vai, leva para sua cidade. Esse irmão vai lá, começa a orar na casa dele, na sala dele, e vira uma igreja. Então, diferente de muitos ministérios que eles falam, ó, vamos na avenida tal, fazer uma igreja numa avenida e chama pelo rádio, chama pela televisão. A minha igreja é o contrário, começa lá no bairrozinho, geralmente na rua mais carente, naquele lugar mais pobre, lá na invasão, dentro da comunidade. Então, geralmente, as igrejas Sinos de Belém têm em avenidas, porém, existe muito mais em bairros comuns, bairros simples, bairros pobres, né? E no Rio de Janeiro não é diferente, tá? Dentro das comunidades. Os filmes falam muito como é o Rio de Janeiro, né? Tem o filme Tropa de Elite, Cidade de Deus e tantos outros aí. Parece ficção, parece invenção, mas esses filmes retratam a realidade do Rio de Janeiro. Então, lá vai o irmão Nelson para o Rio de Janeiro. Foi a primeira vez, cheguei lá, realmente constatei, para entrar nas comunidades com a Bíblia na mão, de avental branco, que é uma das fardas que a gente tem na igreja, né? E anunciado por um morador de dentro. Fui, peguei um culto e senti vontade de voltar. Sou professor, numa época de recesso, no meio do ano, 15 dias, eu fiquei junto com o mensageiro Isaulino por volta de uns 10 a 12 dias lá no Rio de Janeiro. Então, a gente dormia dentro da igreja, para não ficar sem fazer nada, a gente de manhã fazia visita nas casas, meio-dia a gente abria a igreja, meio-dia nós abríamos a igreja. Abri a igreja e estamos orando. Primeiro dia orou pouca gente. Segundo dia começou a vir um monte de gente. Estavam os missionários de São Paulo, né? De repente começou a comparecer na oração os rapazes que trabalhavam para as facções lá. Não sei se é facção que chama, né? Trabalhavam para o terceiro poder, né? O sistema paralelo de autoridade aí. E aí eles vinham com fuzil, com metralhadora, com pistola. E as irmãs missionárias falaram, para entrar na casa de Deus tem que respeitar. Quer oração? Deixa a arma na porta aí. Uns homens bravos, sem camisa, cheio de tatuagem. Uns homens que só de olhar dava medo, né? Eles deixavam a arma na porta da igreja e entravam, a gente orava, abria a Bíblia, pregava. Muitos deles falavam assim, ó, eu fiz um contrato. Tá para vencer meu contrato. Quando acabar meu contrato, eu saio fora. Ora para eu não morrer nesse caminho aí. Que quando eu sair daí, eu vou trabalhar registrado. Eu vou servir a Deus. Muitos falavam isso. E aí, nesses períodos de 12 dias que a gente estava orando todo o santo dia, né? À noite era culto e meio-dia tinha as orações. Começou a vir 3, 4, aí ficava aquele monte de arma na frente da igreja, encostado assim do lado da igreja, alguns colocavam até dentro assim, mas lá na frente, né? E pena que a gente, obviamente, não podia filmar nem tirar foto, mas quando chegou próximo do fim da campanha, quem estava fazendo ali, aproveitando meu recesso, olha, era muitos mesmo, 15, 20 pessoas, do tráfico que ia receber oração, sem contar os irmãos. E aí a gente ficou um bom período indo para lá, né? Fizemos uma amizade muito grande, o ministério ficou sabendo que a gente ia para lá, e aí colocaram eu como responsável por 6 anos. Fiquei 6 anos indo para lá, para os cultos, para
pregar, para evangelizar, né? Numa dessas idas para lá, a gente marcou uma evangelização num sábado e saímos evangelizando a comunidade inteira, a favela inteira, e os homens com fuzil, a gente chegava o folhetinho, às vezes tinha um copo de cerveja na mão, a pistola na outra, o ministro de lá chegou a enrolar o folhetinho de evangelização e colocar no gatilho da arma. Não, você não tem problema, não dá para você segurar, tá com o copo na mão, a arma na mão, pera aí, colocou aqui, ó, evangelizamos. Até que a gente encontrou o chefão da área que a gente estava, os correntão de ouro assim, mal encarado, aquela voz, uma voz assim que não dá nem para explicar, né? Eles meio que incorporam. É um negócio brabo mesmo, né? Falamos de Jesus, convidamos para ir pro culto. O chefão não foi, mas mandou um monte de gente pro culto, né? Acabou o culto, estamos indo embora para casa, contente, satisfeito, que a igreja encheu de gente nova do evangelismo. No caminho da Dutra, que essa Dutra é uma rodovia gigantesca, federal, né? Na Serra das Araras, a velocidade máxima 80 por hora. Estamos aqui felizes, dando risada, dando glória a Deus. Eu dirigindo, mas a fila, 7 lugares, é um carro pesado. Quando eu vejo uma luz vindo na contramão, eu ia falar, olha a moto, não deu tempo de falar, olha a moto. Eu ia pisar no freio, não deu tempo de pisar no freio. Quando eu pensei em falar, a moto arrastou a Zafira para trás. Uma moto, não sei se era estrada, uma moto 150 cilindradas. 2 motoqueiros, um ficou preso na frente do carro. O outro voou, que a gente não sabia onde estava, né? Rapidamente abriu o carro, os irmãos ficaram meio atordoados, tirei o mensageiro exaurindo que é cego, coloquei uns 30 passos para trás, né? Aí, nesse período, sinalizamos, porque é rodovia, né? Nas curvas, serra, sinalizamos, ficamos assim para não ter mais acidente. Parou um motoqueiro desses estradeiros que tem colete, de clube de moto e tudo, só que ele não era um qualquer, era evangélico. Foi no que estava na frente do carro lá, todo gemendo. Você vai morrer. Aceita Jesus. Se você está entendendo, pisca uma vez. Piscou. Se aceita Jesus, pisca 2 vezes. Ele piscou as 2 vezes. Não conseguia falar, estava todo quebrado. Quebrou todo. Aí ele falou, agora você pode descansar em paz, você vai encontrar com Cristo lá na glória. Morreu. Daqui a pouco o irmão Isaulino que estava lá atrás, 30 passos atrás, cego. Nelson, vem aqui, vem aqui. Que eu chego perto do Isaú, o motoqueiro que bateu o garupa, um ficou preso aqui, prensado aqui, o outro voou, mais de 30 passos. Um homem gigantesco, para tirar ele de dentro do mato, juntou os homens do resgate da rodovia lá, não conseguiu. A gente teve que ajudar. Um homem grande, grande, grande. Entrou na ambulância, a ambulância não saiu. Eu demorei para entender, por que não sai logo, para salvar? Não, é o procedimento. Quando vê que não tem mais jeito, esperou ali, não deu 1 minuto, 2, morreu também. Aí chegou a polícia, e a polícia falou, ele estava fugindo da gente. Aí a polícia vai, mexe no corpo lá, pega a carteira e descobre por que eles fugiram. Eles fugiram porque estava com o documento da moto atrasada. Por que não pararam? Por que não deixaram levar a moto embora, prender, depois pagava as taxas, sei lá, né? Perderam a vida por causa do documento atrasado. Então, essas histórias e outras lá que a gente teve no Rio de Janeiro, eu vou estar gravando aqui, colocando aqui para os irmãos. E que Deus venha aumentar a sua fé, a minha fé, a tua fé, né? E aí a gente foi embora, o carro deu PT, né? E eu tive que fazer uma campanha de oração a Deus. Por quê? Porque mexeu com o psicológico, né? Mexeu com o psicológico. Eu entrava no carro, eu sentia o carro de lado. Eu via que estava certo, mas eu sentia de lado. E o medo, qualquer moto que aproximava do meu carro, o coração acelerava, eu já achava que ia acontecer alguma coisa, né? Então fiz campanha para Deus me libertar desse trauma, porque eu precisava continuar fazendo a obra, continuar dirigindo, pegando estrada, né? E graças a Deus, Deus abençoou. Depois disso a gente ficou 27 dias na estrada, rodando pelo Brasil afora, e a vida continuou. Deus abençoe, meus irmãos, a paz.